Paciente de 58 anos, tomando antidepressivo há mais de 15 anos. A queixa é que no velório de sua mãe, ele não conseguiu chorar. A teoria neurológica da deficiência de serotonina como causa da depressão nunca foi comprovada cientificamente. No livro Anatomia de uma Epidemia, Robert Whittaker narra essa odisseia onde, semelhante aos testes do medicamento para tratar tuberculose, foi detectado que os pacientes, para tratar o problema respiratório, não teve qualquer efeito. Porém, os pacientes ficaram muito calmos, tranquilos, e eles associaram que a intranquilidade, a tristeza dos outros poderia ser resolvido com esse medicamento. Ou seja, eles deram um medicamento para tratar tuberculosos, notaram que eles ficaram calmos, detectaram em seu cérebro o aumento de serotonina e concluíram que outros pacientes tristes era por deficiência de serotonina. Nasce aí a ideia do antidepressivo como inibidor seletivo de receptor de serotonina. Semelhante à descoberta do Viagra. O Viagra também, de início, era um medicamento para tratar hipertensão. Foi dado a várias pessoas nessa experiência científica, não teve muitos resultados mensuráveis, porém, quando pediram de volta o medicamento, os homens não quiseram devolver. Descobriram que eles tinham conseguido ter ereções prolongadas. Daí nasce, hoje, um dos medicamentos mais usados para tratar disfunção erétil. Assim nasceu o antidepressivo, originalmente para tratar problemas de tuberculose, pulmonares, não teve efeito, mas eles concluíram que, como o bem-estar, a alegria, os pacientes ficaram eufóricos e detectou aumento de serotonina, nos outros pacientes que estavam tristes, esse medicamento surtiria o efeito. Basicamente, o que é que o antidepressivo faz a curto prazo? Existe o neurônio que produz serotonina. Esse neurotransmissor vai ser absorvido pelo neurônio pós-sináptico. Ou seja, existe um neurônio que produz a serotonina e existe um neurônio que recebe, absorve a serotonina. O antidepressivo vai bloquear o receptor, tornando mais disponível o neurotransmissor na fenda sináptica. Ou seja, como ele bloqueia o receptor de serotonina, a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, continua circulando mais tempo e produzindo a sensação de alegria. Geralmente, quando o médico receita o antidepressivo, vai junto com o ansiolítico, porque o ansiolítico vai ter um efeito rápido, bioquímico, em questão de minutos. Já o antidepressivo, como ele vai provocar uma mudança anatômica e não apenas bioquímica, ele precisa de um tempo, ou seja, o antidepressivo só vai surtir efeito com 14 ou 15 dias, que é quando ele consegue bloquear o receptor neuronial pós-sináptico. A curto prazo, tem resultado sim, e muitas pessoas não se sabe se a pessoa já nasceu com desequilíbrio bioquímico, se aqui levarmos em consideração que a teoria seja correta, não se sabe se a pessoa adquiriu esse desequilíbrio bioquímico com o tempo, com algum trauma, decepção, perdas, luto mal resolvido. A questão é que algumas pessoas precisam de um medicamento. O acompanhamento psicoterápico, um psicanalista é muito importante, mas alguns necessitam sim do antidepressivo para corrigir esse desequilíbrio em seus neurotransmissores. Isso a curto prazo. Porém, o que se descobriu num artigo recente e explica
o que ocorreu com esse paciente na queixa do início dessa mensagem é que, a longo prazo, como o psicotrópico, o antidepressivo, bloqueou o receptor de serotonina para aumentar a disponibilidade na circulação da própria serotonina, o organismo, no caso o cérebro, percebe que existe excesso de serotonina. E o neurônio que produz esse neurotransmissor começa a diminuir a produção. Se a teoria vigente, dentro do paradigma neurocentrista que busca explicar neurologicamente os transtornos, se ele coloca que depressão seria deficiência de serotonina, a curto prazo, o antidepressivo aumenta essa serotonina. Porém, a longo prazo, o próprio cérebro diminui a produção de serotonina, causando o déficit serotoninérgico que a droga procurava tratar. Em termos simples, se a curto prazo o antidepressivo trata a depressão, o que se descobriu, paradoxalmente, é que o antidepressivo, a longo prazo, causa depressão. É um dos efeitos iatrogênicos das drogas que tratam os transtornos mentais. E isso tem um nome. Chama-se disforia tardia. O contrário de euforia, que é o que o medicamento busca desencadear no paciente para que fique mais alegre, animado, a longo prazo, o próprio cérebro diminui a produção de serotonina. E ao baixar a disponibilidade desse neurotransmissor no cérebro dos depressivos, eles passam a apresentar o mesmo sintoma de que antes de tomar o medicamento. Só que agora, provocado anatomicamente, bioquimicamente, pelo efeito artificial da droga. Por isso que é considerado pior o estado que o depressivo se encontra depois que ele toma o seu antidepressivo. A longo prazo, o que ocorre? Essa pessoa sofre uma perda de sensibilidade. No caso do paciente, outros relataram que, por exemplo, costumavam chorar assistindo filmes, não conseguem mais chorar. Se emocionavam com a abertura das Olimpíadas, da Copa do Mundo, de alguma competição de esporte internacional e não sentem mais nada. Lá atrás, se a depressão era a morte do sentir, agora o antidepressivo está piorando esse estado de ausência de sensibilidade, ausência de reatividade afetiva diante do mundo. A indústria farmacêutica provoca uma grande pressão para a demanda por medicamentos em cima, por exemplo, da APA, dos organizadores do DSM, e o que se percebe é que esses medicamentos que são necessários, a curto prazo, a longo prazo, desenvolvem efeitos iatrogênicos dentro da psiquiatria moderna. É preciso pensar alternativas, alimentação, por exemplo, já que 90% da serotonina é produzida no intestino. E aí, só pensando alternativa, podemos conjugar, junto com o tratamento medicamentoso, outros medicamentos, outros tratamentos que não tenham efeito iatrogênico e que possam garantir o restabelecimento da saúde dos depressivos, levando-os a uma vida normal.